Quando eu conheci Eurídice, ela tinha uma família muito feliz. Um marido dedicado, dois filhos muito vivos, muito interessantes, muito inteligentes. E ela tinha uma vida bastante estável, com uma felicidade bastante razoável que cercava a vida dela. E, repentinamente, ela começou a ter os sintomas gástricos e foi submetida a um exame médico e, de alguma forma, se diagnosticou uma úlcera. E ela providenciou a operação da úlcera e ficou muito abalada e, de alguma forma, depois da operação, constatada a úlcera, ela não teve mais nada e, de alguma forma, essa preocupação que ela teve, que parecia exagerada, de alguma forma foi sanada e a vida continuou. Mas Eurídice tinha uma situação, de certa maneira, arquivada dentro dela, guardada dentro dela, que o marido sabia do que ela viveu, os filhos não sabiam e ela só foi revelar aos filhos mais tarde. Eurídice, quando era jovem, conheceu Antônio e foi uma relação muito intensa, muito afetiva. A Eurídice sempre foi uma pessoa muito viva, muito afetiva. Eles tiveram um relacionamento maravilhoso, muito bom. Os filhos nasceram, foram tendo vários filhos e começou então a parte da vida de Eurídice mais complexa e mais difícil de superar, porque as crianças começaram a apresentar sintomas pulmonares numa época em que a medicina ainda engatinhava em relação aos antibióticos e a aplicação de antibióticos para certos tipos de infecção, e foi diagnosticado nas crianças tuberculose pulmonar. A coisa começou a evoluir de uma forma tal que eles tinham 4 filhos. O mais velho morreu, veio a falecer. Depois, com o passar do tempo, os outros filhos foram adoecendo e foram morrendo de tuberculose pulmonar. E Eurídice foi perdendo os filhos de uma forma dramática e, de alguma maneira, tentando superar tudo o que estava acontecendo com ela. E ela então engravidou de novo, de um 5º filho, uma 5ª gravidez. Só que durante a gravidez, a tuberculose voltou a assustar, assombrar a construção familiar de Eurídice. O marido dela teve sintomas e começou a ficar bastante abatido, se internou, de alguma forma fez um tratamento rigoroso, de alguma maneira, mas realmente, quando ele morreu, ela estava no 4º ou 5º mês de gravidez. Então havia toda uma expectativa, né? A vida não teria acabado, paradoxalmente, a vida continuava dentro dela. O bebê nasceu e, de alguma forma, era a única pessoa da família que ela tinha, e tempos depois, o bebê também adoeceu. Tempos depois, pouco tempo depois, o bebê morreu também. Quer dizer, Eurídice voltou a uma situação bastante complexa. Quem teve uma família com 5 filhos, um marido, uma vida feliz, estável, de alguma maneira, assolada pela tuberculose, ela perdeu todos. E, obviamente, não por acaso, era evidente a imunidade natural de Eurídice à tuberculose. Ela teve um contato íntimo com a tuberculose durante muito tempo e nunca teve nenhum sintoma de tuberculose. Bom, Eurídice, da última vez que ela surgiu, ela tinha acabado de perder o último filho. E uma das frases que impressionava muito que ela dizia, eu não tenho mais lágrimas, eu não choro mais. Quer dizer, uma situação quase que de curtir no sentido de ser espessada a sua defesa afetiva contra as perdas. E realmente Eurídice, a última morte, ela já não chorava mais porque estava tudo perdido de alguma maneira. E ela desapareceu durante um tempo, surgiu, e tempos depois ela retornou, conheceu o Antônio, o segundo marido dela, casou-se, veio a ter 2 filhos,
que se criaram naturalmente, e quando ela foi acometida então da úlcera gástrica, e ela teve que operar, a sensação dela dizia, bom, agora chegou a minha vez. A fantasia dela é que ela poderia ter um câncer ou ter alguma coisa, já que ela escapou da tuberculose, que seria irreversível e que de alguma maneira poderia levá-la no mesmo destino da família, quer dizer, ela iria perder dessa vez a vida. E não aconteceu isso. A cirurgia foi um sucesso, ela teve um resultado fantástico e voltou à vida dela. E Eurídice teve netos e depois morreu, tempos depois, de velhice, né? Satisfeita por toda a vida que ela viveu. É interessante essa história que eu quis trazer para vocês, porque há um contraste. Há um contraste entre a natureza dela, que lhe conferia uma imunidade contra uma doença que assolou praticamente a humanidade numa época do desenvolvimento humano, em que dizimou gerações e gerações, e de alguma forma depois, com o advento do antibiótico, de alguma maneira conseguiu se controlar, e hoje em dia a tuberculose está voltando de alguma forma, mas num sentido diferente, há muito mais maneiras de lidar. Mas ela tinha uma imunidade natural. Mas ela não tinha imunidade, e é interessante também que havia uma imunidade também contra a perda, contra a capacidade de suportar perdas. Uma pessoa que perde os filhos de alguma forma gradual, vai perdendo de um a um, depois perde o marido, mas fica grávida, quer dizer, novamente há uma renovação. E quando o bebê nasce e depois vem a falecer também, de alguma forma parece que aquela vida é semeada, é entremeada de perdas graves. Tudo que foi construído se destruiu, tudo se desconstruiu, se desfez. Nesse sentido que nós aprendemos na vida, de que as coisas talvez não se destruam, se desconstroem. Né? A destruição que a gente vivencia, muitas vezes é o resultado afetivo daquilo que nós tivemos e perdemos. E ela perdeu, mas ela não perdeu a vontade de viver, não perdeu a capacidade de se recompor, não perdeu a capacidade de amar também, que ela veio encontrar o segundo marido dela, que de alguma forma pôde reconstruir uma vida e pôde superar todas as coisas. É interessante que tempos depois, com os filhos, ela revelou a vida dela anterior que ela não tinha revelado. Talvez quando ela já estava mais segura de que ela não ia morrer, que não teria chegado a vez dela, que ela pôde dividir com os filhos isso. E, paradoxalmente, provocou uma comoção grande nos filhos quando descobriram que antes daquela vida que eles viveram, que parecia a única vida que existia, que a mãe dela tinha tido uma história tão dramática e eles tinham sido antecedidos de uma história de perda tão dramática e tão radical. E que a segunda etapa da vida dela, de alguma forma, não haveria essa possibilidade, não se repetiria, não havia um destino que marcasse Eurídice com as perdas, que a condenasse às perdas. Ela investiu novamente e ela conseguiu, de alguma forma, restaurar e refazer, e de alguma forma refazer a vida dela e, enfim, ser feliz. Então, a vida também é superação.